Hoje nós já estamos no 10º estudo da 3ª temporada dos Segredos da Bíblia. Isso quer dizer que já aprendemos bastante. E o assunto de hoje é intrigante. Nós vamos estudar a respeito da origem do mal. Se Deus existe e é amor e tudo que Ele faz é bom, e Ele que criou todas as coisas, então foi Ele que criou o diabo? Foi ou não foi? Foi Ele que criou Satanás? Nós vamos aprender isso. Por que Ele criou Satanás? Se Ele faz todas as coisas, por que Ele criou algo mal? Não é? Esse é o tema de hoje. E nós não poderíamos tratar desse assunto sozinho. Então queremos chamar os nossos amigos que estarão nos auxiliando, os instrutores convidados para hoje. Nós temos sempre o irmão Ademir, que é o meu braço direito aqui à frente, né? Ele está ali com a Bíblia e ele está sempre pronto para nos orientar, nos ajudar aqui também. E temos a alegria de ter um casal muito especial, pastor Michelson, sua esposa Débora, que estarão conosco. A gente tem procurado sempre, às vezes não conseguimos, mas sempre que possível, termos uma representação feminina aqui no nosso painel, não é? Vocês são muito bem-vindos, podem então dar o boa noite aí para os nossos amigos, tanto os que estão presentes aqui neste recinto, quanto aqueles que estão nos assistindo remotamente. Primeiras damas, boa noite a todos. É muito bom estar aqui entre os irmãos e também com os nossos amigos da internet. Eu tenho certeza que se você acessou esse vídeo hoje, não foi por acaso. Deus tem verdades para revelar para você e Ele quer transformar a sua vida com o conhecimento da palavra. Boa noite também a vocês que estão aí nos acompanhando, aos amigos aqui na frente, os que estão sentados aqui na nossa congregação. Eu quero antes, além de saudar vocês, aproveitar aqui para fazer um merchan. Posso, pastor? Com certeza. Dia 28 de agosto começaremos aqui, né? Eu começaria aqui uma série na igreja, com o título geral vai ser O que você precisa saber antes do fim. O fim está se aproximando. Você já aprendeu aqui nessas classes Segredos da Bíblia que Jesus está voltando. Mas o que saber para estar preparado? Então, 28 de agosto começa uma série de 8 domingos, 8 a 9 domingos, ainda estamos negociando, aqui nesta igreja e neste canal. Você está convidado. E sábado que vem, estou vendo aqui meu amigo pastor Carnassale, sábado que vem, às 16 horas, teremos aqui nossa jornada universitária. Serão 3 palestrantes, trazendo aqui assuntos bem interessantes para os universitários e não só para eles, para toda a igreja e para você também que está nos acompanhando. Então, sábado que vem, 16 horas, jornada universitária. Boa noite, queridos que estão aqui conosco na igreja. Boa noite a você que nos assiste pelas redes sociais. Eu vou mandar meu abraço especial hoje para a Rafaela. Rafaela, eu comecei a estudar a Bíblia com ela e o assunto que ela fazem 2 estudos que nós estamos. E ela me disse de modo muito especial: Ademir, eu quero que você me explique uma coisa. Se Deus é bom, por que tanta morte, dor, sofrimento? Eu não aguento mais essa terra. E ela é uma jovem, e ela está nos assistindo. Um abraço especial, porque a gente vai ver isso hoje também. Bem, sendo assim, então vamos pedir, hoje de forma especial, queremos fazer mais uma oração, agora pedindo a presença de Deus neste momento, para este tema especialmente. Quero pedir ao pastor Michelson que dirija essa prece por nós, para que possamos abrir a Bíblia, tendo a certeza da presença do Espírito Santo. Já tivemos uma oração, a princípio, mas mais uma. Orar nunca é demais, não é? Por favor, pastor. Oremos. Amado Deus, bondoso Pai, nosso Criador, obrigado, Senhor, por esta oportunidade que estamos tendo aqui neste momento de abrir Tua Palavra, de estudar um assunto tão importante. Que Teu Santo Espírito esteja conosco, abrindo nossa mente, o nosso coração, para compreender, aceitar e colocar em prática em nossa vida o que vamos aprender. Abençoa os amigos que estão ali em casa, em algum ambiente, que não estão aqui na igreja, mas que também ali Teu Santo Espírito esteja com eles, para que esse estudo seja realmente algo especial na vida deles. Usa-nos aqui à frente, a todos nós,
Nós pedimos humildemente em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor. Bem, queridos, vamos então à nossa primeira pergunta. Hoje, estudando sobre a origem do mal, como dissemos a vocês, nós gostaríamos de saber o que a Bíblia tem a nos dizer, a nos dar como resposta a essa pergunta. Se Deus é amor, se tudo que Ele faz é bom, onde foi então que surgiu o pecado? Não é? Será que foi Deus que criou? E em que lugar que ele apareceu? Nós temos a resposta do texto de Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 e 8. Muito bem, vamos ler então Apocalipse 12, 7 e 8. Você que está em sua casa também pode abrir a palavra do Senhor. Então, estourou a guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos. E não havia mais lugar para eles nos céus. Queridos, estranhamente, impressionante isso, porque o pecado surge aonde? Nos céus. Quando nós pensamos em céu, nós pensamos em paz, harmonia, tudo de bom. E de fato, hoje é assim mesmo. Mas o céu teve um momento de crise, um momento de dificuldade, um momento de luta. E num momento especial, por Deus ter dado o livre-arbítrio a todos os anjos, um desses anjos se rebelou. E por incrível que pareça, o pecado surge aonde? Nos céus, queridos. Surgiu ali. Quando Satanás, houve até inclusive o texto bíblico escreve e fala de uma batalha que houve ali nos céus. Uma guerra física que houve. E observe que nós vamos ver com mais detalhes à frente. O texto bíblico diz que o diabo e seus anjos também. Ou seja, ele não estava sozinho, ele enganou uma parte dos anjos dos céus, e a gente vai ver com mais precisão daqui a pouco. Estranhamente, o pecado começou no céu, num ambiente de paz. Como pode isso? Pastor, até inclusive uma pessoa me perguntou num estudo, Demir, como explicar isso? Eu disse a ela que se nós tentássemos explicar isso, nós acabaríamos dando um aval para que esse pecado surgisse nos céus. É inexplicável. A única forma de nós entendermos um pouco é que Deus deu a todos os seres criados, inclusive os anjos, a liberdade de escolha. Não é à toa que Paulo chama isso de mistério da iniquidade, né? É o mistério da iniquidade. Como nasceu o mal, realmente, se explicarmos, estaríamos quase que justificando, né? Então é inexplicável, porém muito triste, né? Deus não fez o mal, não é? Ele surgiu misteriosamente no coração de alguém, não é? Bem, quem era então esse? Não, exatamente. Vai entrar na pergunta seguinte. Na pergunta seguinte, a Débora já quer nos ajudar a compreender essa questão. Então nós vimos que o pecado começou no céu, num lugar onde havia total harmonia, total perfeição, onde Deus existia, onde Deus mora, sempre existiu, né? Queridos, a Bíblia fala ali na linguagem do Apocalipse de uma batalha. Ele usa termos proféticos, né? Termos simbólicos, né? Miguel é um termo que se refere ao nosso Salvador Jesus Cristo, como o guerreiro e vitorioso que nos traz a vitória sobre o pecado, né? E fala de dragão, né? Miguel e seus anjos lutaram, também o dragão e os seus anjos lutaram. Quem é esse dragão? Não é? A pergunta é, na verdade, se começou no céu, começou com quem? Exatamente, quem é esse ser que deu origem a este conflito, a esta rebelião? É um questionamento que muitos fazem, como a aluna do irmão Ademir falou, né? Porque se Deus é bom, há tanto sofrimento, e por que existe um ser mau? Deus criou esse ser mau? Então, lendo a Bíblia agora, eu peço que todos fiquem atentos a cada palavra, né? Do Ezequiel, capítulo 28...
verso 14 a 16. Então, vamos ficar atentos e vamos ver o que a palavra de Deus diz sobre esse ser que foi criado por Deus e que misteriosamente originou o mal. Vamos ver como ele era. A palavra diz assim: você era um querubim da guarda que foi ungido. Eu o estabeleci. Você permanecia no Monte Santo de Deus e andava no meio das pedras brilhantes. Você era perfeito nos seus caminhos, desde o dia em que foi criado até que se achou iniquidade em você. Na multiplicação do seu comércio, você se encheu de violência e pecou. Por isso, ó querubim da guarda, eu o profanei e lancei fora do monte de Deus. Eu o expulsei do meio das pedras brilhantes. Então, esse texto é muito claro, falando que esse ser, né, que nós hoje chamamos de Lúcifer, porque era um anjo de luz, ele era um anjo. E Deus nunca, jamais pensou em criar o mal no coração dele ou de quem quer que fosse. Deus criou um anjo bom, perfeito, né? Ele fala, ele era perfeito nos seus caminhos, ele era glorioso, ele era majestoso, ele era bondoso. Então, Deus criou um anjo perfeito, que é um mistério, nós seres humanos, quem somos nós para explicar como surgiu o mal no coração dele. Mas uma coisa que Deus preza muito, e que ele nos dá é a liberdade para nós, né? Ele nos dá a liberdade até para discordar dele, até para se rebelar contra ele. Então Deus criou esse anjo maravilhoso, mas livre. E no coração dele surgiu o mal. E ele era um anjo. Vejam, ele era um anjo. Isso diz muito para a gente também. Por quê? Eu já ouvi pessoas perguntando assim, e por que Deus não destruiu ele lá na hora? E pronto, né? Não precisava ele ter feito tanto estrago na vida dos outros anjos, na nossa vida. Mas pensem, ele era um anjo, ele era querido de todos ali, ele era amigo de todos. Ele se relacionava bem com todos, ele era amado por todos. Se ele fosse destruído por Deus naquele momento em que surgiu aquele mal no coração dele, o que os outros anjos pensariam? Ele era um amigo, ele não teria tido a oportunidade de mostrar o verdadeiro caráter dele. Essa dúvida nós teríamos até hoje sobre o caráter e a bondade de Deus. Débora, só me diz uma coisa. Então, no primeiro texto que nós lemos, ouvimos falar sobre o dragão, que lutou contra Miguel. Miguel é Cristo, então o dragão seria Lúcifer, esse anjo criado por Deus perfeito, que se rebelou contra ele. É isso? Sim, essa passagem está, né, esclarecendo a outra passagem que o irmão leu, sobre a guerra no céu, dragão, né, lutando contra Miguel. E aqui Deus está esclarecendo para nós que era um anjo perfeito. É interessante nós notarmos que se Deus destrói imediatamente Lúcifer naquele momento, entenda, ele fez uma campanha contra Deus nos céus, porque posteriormente nós vamos ver que ele queria o lugar de Deus. Se Deus destrói naquele momento Lúcifer, iria ter dois problemas muito sérios. O primeiro é o seguinte, os anjos iriam adorar a Deus por medo, não por amor. Porque eles podiam pensar, poxa, nós não podemos discordar de Deus, porque se a gente discordar de Deus, ele nos elimina. Ele nos mata. Então a adoração não seria por amor, mas por medo. Por medo. E isso causaria um problema terrível. Terrível. Já pensou? Deus mata ele e olha para os outros. Quem é o próximo? Quem quer discordar? Não, ninguém? Tá bom. Ninguém nunca mais ousaria, né, se manifestar. E o segundo aspecto é que o caráter de Deus estava em jogo ali, queridos. O caráter de Deus estava em jogo. Porque até então, Deus nunca tinha sido questionado nos céus. Quando há um questionamento, tem que haver um tempo para ver quem é quem.
na história. Então, o caráter de Deus estava ali em jogo. E Deus, que não cria robôs, que cria seres humanos livres, que criou anjos livres, que quer adoração por amor, teria que deixar que o tempo mostrasse quem era quem. Quais eram as reais intenções de Lúcifer. Que interessante. Olha aqui, nós lendo esse texto de Ezequiel, nós encontramos aí uma profecia contra o rei de Tiro, né? Você vai dizer, mas quem está falando que esse texto se refere a Lúcifer? É bom nós lembrarmos que neste texto, e no que leremos daqui a pouco, de Isaías também, os personagens terrestres representam Lúcifer, representam Satanás. Eles são um tipo desta figura. Como entendemos isso? Pelo contexto. Nenhum personagem terrestre, nenhum rei, o rei de Tiro, não foi um querubim. Ele nunca foi um querubim, certo? Ele sempre foi um homem. Então, é usado a figura dele, a pessoa dele, como um tipo do nosso inimigo. Assim como nós encontramos também tipos positivos, né? José do Egito é um tipo de Jesus, né? Como libertador, etc. Então, o rei de Tiro e outros monarcas, né, representam o inimigo. Por favor, pastor. Tem só um detalhe, pastor, no verso 16 que diz ali, né, na multiplicação do seu comércio. Alguém poderia pensar, então Satanás era um vendedor ambulante? Não devemos pensar em termos de coisas, mas de ideias. Ele saiu semeando a discórdia, vendendo suas ideias para os anjos, tentando convencê-los também da rebelião. E como a Débora disse, era um anjo muito amado, respeitado, e por isso vários deles acabaram caindo na conversa. Foi fácil fazer a comercialização, né? Eu pensei agora, hoje nós temos que escolher, né, entre Deus, seguir a Deus, obedecê-lo, ou seguir as próprias vontades, ou enfim, ceder às tentações que esse anjo vem nos impor, né, nos tentar. Mas hoje a gente já pode ver as consequências do mal. Então até é mais fácil hoje para a gente escolher, porque a gente vê, né, os frutos do amor de Deus e a gente vê os frutos do mal. A gente sabe que tem consequências ruins, tem dor, tem miséria, sofrimento. Mas lá atrás, ainda havia aquela dúvida, né? Mas será que ele é mau mesmo? Será que ele não tem razão? Por isso precisou tempo para isso, né? Deus é sábio e ele sabe o que está fazendo. Bem, já descobrimos que o pecado começou no céu com um anjo que se rebelou contra Deus. Mas qual foi, de fato, o pecado, em que consistiu o pecado de Lúcifer? O que ele fez de errado para ser considerado um rebelde e ter sido, então, depois tido um destino diferente, né? Esse tema é tão empolgante, a gente tem a tendência de querer pular a etapa, de pular para frente, né? Mas nós vamos passo a passo. Então, qual foi o erro, qual foi o pecado, o delito de Lúcifer, a ponto de ele ter sido considerado rebelde? Vamos então ao texto de Isaías 14, de 12 a 14. Esse texto ele complementa, ele lança luz, né, sobre o que a Débora leu, de Ezequiel 28, e diz assim: veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã. É bom lembrar que na Bíblia, em linguagem profética, estrelas podem também representar anjos, né? E ele é chamado filho da alva porque realmente era um anjo exaltado, né? Então, caiu do céu, estrela da manhã, filha da alva, veja como você foi lançado por terra. Você que debilitava as nações, era poderoso. Você pensava assim: subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas, dos anjos, portanto, e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e, pasmem, serei semelhante ao Altíssimo. A pretensão dessa criatura era ser como o Criador. Quando a gente fala sobre a origem do mal, claro que aqui a resposta então seria vaidade, soberba, orgulho, autoexaltação, né? Querer ser mais do que se é. E isso a humanidade sofre desde sempre também, né? Seres humanos passam por isso. Quando se fala sobre a origem do mal no universo, algumas pessoas elas usam isso como um argumento para tentar mostrar que Deus não existe.
Então elas dizem assim: Deus é poderoso, todo poderoso, então Ele pode liquidar o mal. E Deus é todo amoroso, não é o que diz a Bíblia? Então Ele quer liquidar o mal. Então por que o mal existe? Se o mal existe, Deus não existe. Falso. Na verdade, a existência do mal, ela mostra que Deus, não fala que Deus não existe, mas mostra que Deus criou, como o pastor já deu uma pincelada, um universo com seres livres, né? Ademir também falou de robozinhos ali, eu acho que um de vocês falou de robozinhos. Se nós perguntássemos assim, Deus poderia ter criado um universo no qual nenhum ser pudesse pecar? Poderia, Ele é Deus, mas não o nosso universo, porque o nosso universo pressupõe liberdade, livre-arbítrio. O que vocês me dizem, vocês em casa e vocês aqui na igreja? Deus poderia criar uma roda quadrada? Não, porque Deus não é ilógico. Mesmo Deus respeita as leis que Ele estabeleceu, inclusive as da lógica, né, da coerência. Uma roda quadrada não existe esse conceito. Então Deus não poderia criar um universo de seres livres e que não pecassem? Não, porque a liberdade, ela implica em escolhas, né? Eu posso escolher obedecer ou não. Então, o que o mal prova? Que Deus não existe? Não, prova que Deus é amor, concede liberdade. E a Bíblia explica então como Ele vai resolver isso. A origem do mal, ela acontece porque um ser criado, como a Débora leu, ele era perfeito. Deus não criou Satanás, que significa o inimigo. Ele criou um anjo de luz, que na Bíblia Vulgata lá foi traduzido como Lúcifer, né? Quer dizer anjo de luz. Perfeito, impecável, quer dizer, impecável não porque ele pecou, mas perfeito, bondoso, ninguém é impecável, todos seremos sujeitos à eternidade a isso, mas ninguém mais vai querer fazer isso, porque colhemos os frutos, né, amargos dessa rebelião. Resposta: aquele ser quis ser como Deus, e isso não nos compete, né? Deixa Deus ser Deus, é bom ser filho, né? Não é bom ser filho? Até porque não há possibilidade nenhuma de alguém ser Deus. Só Ele tem o poder criador, não é? Lúcifer era um ser criado, ele não tinha poder para governar o universo, para criar novas vidas se fosse necessário. Então, não haveria a menor possibilidade dele ser Deus, dele subir acima de Deus. Era uma pretensão ilógica, como o pastor acabou de dizer, o pastor Michel. Sem contar que ele ambicionou o poder e não o amor. Ele só quis o poder, a posição, não o amor. Exatamente isso que eu ia falar. Perdão. Tranquilo. Quando diz assim que serei semelhante ao Altíssimo, se Lúcifer quisesse ser igual a Deus no amor, na bondade, num caráter santo e puro, maravilha. Só que Lúcifer ambicionava algo, irmãos, queridos, que quase essa terra as pessoas não gostam. Poder. Já viu falar em poder? Ele queria simplesmente poder. Então a questão aqui passa a ser adoração, irmãos. Ele passa a querer ser adorado, ser semelhante a Deus, não no seu caráter e na sua bondade, mas unicamente no seu poder, para que ele pudesse ser adorado como Deus era. Infelizmente, ainda hoje, tem muitas pessoas com sede de poder, pastor. Pastor, em poucos segundos, né, eu acho que vale a pena a gente explicar aqui aquilo que é chamado em teologia de atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Mas só mais uma coisinha também, acho que é bom a gente falar desse fundo aqui, né? Talvez alguém esteja pensando, explicou? Então eu perdi essa parte. Não é porque assim, origem do mal e balões e flores, né? Isso aqui nos lembra do que foi perdido, né? É que nós teremos a escola cristã de férias para as crianças, né? A partir da semana aí, então o cenário está um pouquinho diferente. Ok. Atributos incomunicáveis de Deus: onipotência, onisciência, onipresença. Nenhum ser criado jamais terá isso. Só Deus. Atributos comunicáveis: bondade, amor e outras qualidades que aparecem até como frutos do Espírito, né? Então, isso Deus comunica. Esquisitamente, não sei se essa palavra existe, Lúcifer quis se apropriar de atributos que não lhe pertenciam. Loucura, né? Se fôssemos buscar no Decálogo, o mandamento transgredido por Lúcifer é o primeiro, né? Ele não só quis ter outro Deus diante do Deus verdadeiro, do único Deus, como ele quis ser o próprio Deus. Então foi transgressão aberta do mandamento da lei de Deus. Queridos, bom, já vimos que Lúcifer se rebelou contra Deus no céu,
O seu pecado foi o desejo de querer ser adorado como Deus, de ter o poder que pertence só a Deus. E, infelizmente, o pecado traz a sua consequência. Então, gostaríamos de perguntar, é a pergunta de número 4, qual foi a consequência dessa rebelião? Sempre que nós transgredimos uma lei de Deus, temos a consequência dela, não é? Qual foi a consequência da rebelião de Lúcifer? Muito bem, Apocalipse 12, verso 9, o texto bíblico nos diz: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Chegou um momento que não dava mais para que ele permanecesse nos céus. Então ele foi expulso dos céus. Inclusive, se olharmos o verso 10 na sequência, diz que houve 10, 11, 12 abaixo ali, houve uma festa nos céus quando ele foi expulso de lá. De modo muito claro, quando nós olhamos aqui, ele e seus anjos foram expulsos dos céus. Ou seja, Lúcifer conseguiu enganar anjos dos céus. E aqui eu quero frisar algo que é muito importante. Se ele conseguiu enganar anjos dos céus, o que ele faz com esse povo que não se preocupa em estudar a Bíblia aqui na terra? Nós mesmos estudando a palavra de Deus, ainda podemos ser enganados, iludidos de algum momento, em alguma ocasião por ele. Mas, imagine só, queridos, as pessoas que mal pegam a palavra de Deus. Ele enganou anjos nos céus. É para a gente pensar, queridos. Bem, então o resultado dessa rebeldia de Lúcifer foi que ele não teve mais lugar no céu. Queridos, quando nós queremos fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus, a presença de Deus nos incomoda, vocês sabem disso, não é? Vocês sabem disso. Lúcifer, o céu não seria mais o céu para ele, não faria sentido ele permanecer ali, ele só estaria tumultuando. Então, ele foi expulso de lá. Será que temos uma confirmação disso no Novo Testamento? Sim, o próprio Jesus descreve essa queda de Lúcifer. E como que ele o faz? Como Jesus disse que foi a queda de Lúcifer? Muito importante essa passagem, porque foi o próprio Jesus quem falou, né? E Jesus lhes disse, em Lucas 10, verso 18, Eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Então Jesus, o próprio Deus, né, aqui na terra, que é Jesus, falando que ele viu Satanás caindo na terra. Então, eu lembro quando eu estava conhecendo a Bíblia, porque eu não nasci, né, num lar religioso, onde havia conhecimento da palavra. Então, anos mais tarde, quando eu estudei a Bíblia, que eu fiquei muito, assim como falo, impactada com essa verdade. Por quê? Porque na minha outra religião, nós acreditávamos no evolucionismo. A Bíblia, essa ideia de Adão e Eva e a serpente falando e o pecado original, era um mito. Satanás mesmo era representado como uma figura mitológica, aquele homem com cara de bode, 2 chifres, um rabinho com uma flechinha na ponta, um ser ridículo, né? Uma coisa assim de criança, uma fantasia para amedrontar crianças. Mas a Bíblia fala, o próprio Jesus fala que ele é real, ele não é uma figura mitológica, ele é um anjo, como nós já vimos, e ele caiu do céu e ele caiu na terra. Jesus está falando que ele está na terra, ele veio para a terra. Interessante que tem teorias, não sei se vocês já ouviram também, eu já ouvi de outras religiões, falando que ele não estava na terra até tal ano, até certa data. Mas aqui Jesus está falando, antes da cruz, né, que Satanás já estava na terra, que ele já tinha visto ele caindo na terra, antes da cruz.
E antes dessa data aí que algumas pessoas, não sei de onde que tiraram essa ideia, Satanás já estava na Terra, né? Desde lá da criação. E ele é o responsável pelo mal, pela dor, pelo sofrimento. Se nós não acreditarmos que Satanás existe e que ele está na Terra fazendo as maldades, as pessoas acabam atribuindo a Deus o motivo pelo sofrimento, porque foi Deus que quis, foi Deus que fez, porque Satanás não existe. Então, quem fez? Quem permitiu? Né? Ninguém se defende de um inimigo que ele não conhece. Aliás, que ele acha que não existe, desculpa. Se eu acho que não existe o inimigo, por que eu vou me defender dele? Gente, que gostoso, hein? Já descobrimos que o pecado começou no céu, infelizmente, através de um anjo que se rebelou contra Deus, querendo ocupar o lugar dele. Por esse motivo, não se achou mais o seu lugar ali, ele foi expulso, né? Agora, por que para a terra? Nós vamos ver isso daqui a pouco, né? Por quê? O que nós fizemos de mal para receber, para merecer esse castigo, né? Um anjo rebelde aqui entre nós. Vamos lá. Bem, queridos, nós vimos lá no primeiro texto que estudamos que foi expulso do céu o dragão e os seus anjos. Quer dizer, além dele, como a Débora esclareceu bem, vários anjos foram convencidos, foram seduzidos, né? O comércio dele fez com que eles caíssem. Qual é a proporção de anjos que foram expulsos dos céus com Lúcifer? Nós não sabemos, a Bíblia diz que no céu existem milhões e milhões, milhares de anjos, né? Nós não sabemos os números exatos, mas nós podemos ter uma ideia, baseados na Bíblia, de que proporção, que percentual dos anjos foram seduzidos por Lúcifer. Vamos então ao texto de Apocalipse 12, versículo 4, apenas a primeira parte, para buscar essa resposta. O pastor Michelson pode nos ajudar com esse texto, por gentileza? Certo, o texto diz: a sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. A cauda aí também pode ser interpretada como engano, né? É o dragão mitológico, um dragão alegórico, né? Obviamente que não é um dragão real, e ele então arrasta, né, na rebelião, 1/3 dos anjos. Não precisamos gastar muito tempo aqui nessa questão, mas é só, se pensarmos só numericamente, já estamos em vantagem, porque os anjos de Deus, né, são 2/3. 2/3. Então, para cada anjo do mal, tem 2 de Deus. Só que um anjo de Deus é suficiente para derrotar todo o exército de anjos do mal. A gente vê em histórias como do irmão Roger Murnau, por exemplo, um ex-satanista que se converteu, Gabriel Estevão, também nosso irmão de Angola, ali, que tem um testemunho muito bonito, que quando um anjo de Deus se aproximava, todos os demônios fugiam. Demônios são anjos caídos, né? Então, eles não têm poder contra um anjo sequer de Deus, porque ele tem o poder de Deus com ele. E também não tem poder contra uma pessoa. Não tem poder eles contra uma pessoa que está protegida por Deus, que anda com Deus, que tem comunhão com Deus. É importante frisar isso. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós, Pedro, pela fé. Deus vence e não há demônios que possam derrotar aqueles que andam com Deus. Daqui a pouquinho a gente vai ver o que esses anjos fazem, se eles continuam cooperando com Lúcifer, né, na sua missão agora de destruir vidas, né? Bem, nós vimos que essa rebelião começou no céu, envolveu boa parte dos anjos, mas além deles, Lúcifer envolveu em sua rebelião outros seres vivos, criados por Deus também. Quem são esses seres? Vamos agora para Gênesis capítulo 3, os versículos de 1 a 6, nos responde esta pergunta. Muito bem, o texto bíblico nos diz o seguinte: mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem,
os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Esse texto é um texto impressionante, porque Deus havia dado uma ordem para Adão e Eva, que de todas as árvores do jardim eles poderiam comer, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, eles não poderiam comer dessa árvore. Essa árvore não tinha nada de especial, a grande questão era obediência ali. Mas o texto bíblico começa dizendo que a serpente, a mais astuta de todos os animais selvagens, conversou com Eva. Você já conhece alguma serpente que fala por aí? Já viram por aí alguma serpente que fala? Observe que aqui está a primeira artimanha do diabo. Se ele aparece exatamente como ele era, agora um anjo caído, não tinha mais a luz que ele tinha nos céus, fatalmente Eva iria olhar para ele e falar: espera aí, esse anjo tem alguma coisa de errado, porque Eva estava familiarizada em se encontrar com Deus e seus anjos. Toda tarde Deus descia com os seus anjos e conversava com ela. Agora observe, de modo muito claro, ele vem com uma mentira dizendo: olha, Deus disse, é assim que Deus disse para vocês não comerem de nenhuma árvore do jardim? E Eva disse: não, a gente pode comer de todas, menos daquela árvore ali do conhecimento do bem e do mal, porque se a gente comer aquela árvore, certamente nós morreremos. Agora observe que o diabo, de modo claro, diz, olha, no verso 4, é certo que vocês não morrerão. Ele contradiz de forma clara a palavra de Deus. E de modo muito incrível, ele leva Eva, no verso 5, para eu finalizar a minha fala, diz assim, olha, porque Deus sabe que no dia que você comer, você vai ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. Lúcifer não quis ser igual a Deus lá nos céus? Ele quis levar Eva a mesma coisa, a ser igual a Deus. E ele iludiu e enganou. Agora, vocês já imaginaram se Lúcifer chega não como uma serpente multicolorida como ele era, né? E ele chega para Eva e diz assim: oi Eva, eu sou Lúcifer, o anjo caído. Eu vim aqui para trazer destruição. Eu quero que você desobedeça a Deus, porque se você desobedecer a Deus, vai vir destruição, morte, dor, sofrimento. Você acha que ele comeria? De maneira alguma. Agora um detalhe rápido. Quando Deus diz que se não comerdes, aliás, se comerdes, morreria, é claro Deus ao afirmar o seguinte: queridos, se vocês se manterem obedientes a mim, a morte não vai entrar, a dor não vai entrar, o sofrimento não vai entrar. Portanto, a morte, a dor, o sofrimento nunca foi ideia de Deus, plano de Deus. Eu queria destacar só dois detalhes, trazendo já para o nosso tempo, né? Que a estratégia de Satanás, ela continua sendo a mesma. Eu até tenho um sermão no meu canal no YouTube que eu intitulei de A Hermenêutica da Serpente. Ele vem com uma meia-verdade, que na verdade é uma mentira total, né? Ele vem distorcendo a palavra, ele vem adulterando o que Deus disse. E hoje não é diferente. Para aqueles que ainda creem, Satanás vem com a Bíblia, mas distorce a Bíblia. Apresenta ideias de que não foi bem assim que Deus disse. Está escrito, mas você tem que interpretar, você tem que atualizar, né? Você precisa entender de outra forma, você precisa ter uma ótica externa para entender o texto. Tudo hermenêutica satânica, de distorcer a Bíblia. Segunda coisa, Satanás ele usa de uma tática que consiste em nos fazer descontentes com o que somos. E isso ele usa hoje também, e é triste, né, de ver. Eu li um livro, estava lendo um livro de uma esposa de missionário que foi morto por uma tribo de canibais. Lembra o nome dela? Está lá em casa o livro. E ela voltou depois para pregar para aquelas pessoas e converteu muita gente ali naquela ilha. E o interessante é que o título do livro, se eu não me engano, é algo assim: Deixe-me ser mulher. A resposta que Eva tinha que ter dado para Lúcifer, usando a serpente como médium, era essa: eu não quero ser Deus, deixe-me ser mulher. Hoje Lúcifer vem e diz: você pode ser outra coisa, mas só que essa outra coisa não vai ser aquilo que Deus planejou, e frequentemente traz tristeza, depressão, insatisfação com a vida. Quando o diabo vier com essa balela para você, diga para ele: deixe-me ser uma mulher, deixe-me ser um homem de Deus, deixe-me ser um filho, eu não quero ser o pai.
deixe-me ser uma criatura amada pelo Pai. Que coisa triste. Além de seduzir 1/3 dos anjos dos céus, ao ser expulso, Satanás, agora não mais Lúcifer, não mais um anjo portador de luz, agora o adversário, o inimigo, ele consegue penetrar no nosso planeta e seduzir com a sua astúcia os nossos primeiros pais. O pecado entrou no nosso planeta dessa forma. Uma lei simples que foi transgredida. O ser humano interessado em querer ser como Deus. Foi essa a tentação que ele lançou, como o irmão Ademir colocou aqui. A tentação que ele colocou. Agora vejam, queridos, um detalhe muito importante. Lúcifer não foi expulso por arbitrariedade de Deus do céu para a terra. A ideia, Jesus disse, o texto que foi lido, a gente colocou no estudo a propósito, é que Jesus viu ele descendo para a terra, caindo na terra como um relâmpago. Né? Mas a ideia, essa é a ideia que é passada a princípio, mas é bom nós lembrarmos que Lúcifer só teve acesso ao nosso planeta porque nós, representados por nossos primeiros pais, demos entrada, autorizamos ele a entrar. Fizemos uso do nosso livre-arbítrio e optamos por desobedecer a Deus e fazer a nossa própria vontade. Então, é bom lembrarmos que Deus não falou, vai lá para a terra e vai perturbar os seres humanos. Não, Lúcifer foi expulso do céu. Caso ele não conseguisse guarida, entrada em nenhum planeta, nenhum mundo habitado por seres inteligentes, finalmente, com certeza, Deus daria um fim nele, porque não teria por que prolongar a maldade no universo. Mas, infelizmente, nós o recebemos e é por isso que ele entrou no nosso planeta, não é? Muito bom. Bem, e qual então é a fatal consequência, já apresentada no Gênesis, mas confirmada no Apocalipse? E no no Novo Testamento, através do apóstolo Paulo, Romanos, capítulo 5:12. Qual é a consequência dessa desobediência à vontade de Deus? Vamos ver na Bíblia, então. Eu considero, pastor, esse capítulo de Gênesis, que descreve a queda, o capítulo mais triste da Bíblia, né? Porque veio toda essa consequência para nós e esse verso que eu vou ler agora responde muitos questionamentos das pessoas, né, sobre a dor e o sofrimento, sobre a morte, que é algo que é o que mais nos causa dor, angústia, né? Uma coisa horrível a gente ver alguém que a gente ama tanto morrer. Causa muita angústia no ser humano, e isso sempre causou. Por quê? Porque nós não fomos feitos para morrer, como nós vimos até agora. E Romanos capítulo 5, verso 12 fala assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Então o apóstolo Paulo aqui é bem claro, falando que Deus não criou a morte ela entrou no mundo devido ao pecado de Adão e Eva. Isso é muito importante da gente saber disso, ter essa convicção. Porque se Deus tivesse criado a morte, isso faria com que a gente duvidasse do amor de Deus. Que Deus amoroso iria querer que as suas criaturas passassem por tamanha dor, né? Que Deus amoroso iria criar um serzinho lá, unicelular, primitivo, que ia morrer e dali ia evoluir por milhares e milhares de anos, milhões de anos, até chegar ao ser humano, e como se a morte fizesse parte do plano de Deus. Eu iria ficar com medo de um Deus desses. Mas a Bíblia é libertadora, é maravilhoso saber que Deus, Ele nunca Ele planejou a morte. Ele nos planejou para sermos eternos, para vivermos para sempre com Ele. E nós vamos ver então né, pastor, que Deus, Ele já também
tem uma solução para isso, né? Nós não Amém. vamos morrer eternamente, né? Amém. Que bênção. Queridos, Deus não criou o mal. O mal é a ausência do bem. Onde não há o bem, surge o mal. Deus não criou as trevas. As trevas é a ausência da luz. Então, é importante lembrarmos que a rebeldia contra Deus gerou o mal. Não foi Deus que fez o mal. E a morte é a ausência de vida. É a consequência do nosso afastamento de Deus. Quando o ser criado se afasta do Criador, naturalmente vem a morte. Então Deus não fez as trevas, Deus não fez o pecado, Deus não fez o mal. Tudo isso, Deus não fez a morte. Tudo isso é consequência da nossa rebeldia. Bem, como o pecado entrou no mundo, e agora, desde que o pecado entrou no mundo, nós temos uma luta. E contra quem essa luta, contra quem temos que lutar nesse grande conflito? Efésios 6,12 responde a pergunta, né? O apóstolo Paulo escreveu, inspirado por Deus, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, seres humanos, né? De carne e osso, mas contra os principados, potestades, poderes, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Paulo está abrindo a cortina, né, no grande conflito e mostrando o que está atrás. Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Está falando de uma dimensão espiritual aqui, né? E lembrando que o grande conflito é uma coisa real. Pastor, Ademir, né, a Débora e eu, certamente já tivemos experiências com essa realidade espiritual, dando estudos bíblicos, pregando, né? Eu mesmo, quando mais jovem, enfrentei também uma situação em que não há explicação lógica para isso, a não ser realmente uma confrontação com um anjo caído. Então, se isso existe, é porque Deus também existe, obviamente, né? Então, se o diabo existe, a Débora falou, né? Se Deus existe, o diabo também. O texto que ela leu de Jesus falando sobre isso. E o contrário também é verdade. Se o diabo existe, se forças espirituais existem, Deus também existe, né? Se nossos olhos pudessem ser abertos, né? Que a gente, igual lá o profeta pediu, orou a Deus e o seu ajudante viu lá os anjos. Quantas vezes, né, o tempo inteiro nós temos anjos de Deus do nosso lado e anjos do mal batalhando pelo poder da nossa mente, da nossa decisão, influenciando nossas escolhas. O tempo todo a gente tem que estar atento para isso e buscar poder na palavra, poder na oração, porque nós estamos no meio de uma batalha e o inimigo ele nos distrai muitas vezes, né? Faz a gente pensar que está tudo bem, que a gente pode relaxar, pode assistir qualquer coisa, ouvir qualquer coisa, comer qualquer coisa, que nada disso faz mal. E com isso a gente enfraquece o nosso espírito, o nosso discernimento, e Satanás ganha vantagem sobre a nossa mente, sobre as nossas escolhas, sobre o nosso poder para vencer o mal. O bom de ser uma só carne é que é completa, né? É exatamente o que eu falaria. Olha aí, está dito, né? Bem, queridos, e chegando então ao final do nosso estudo, falamos que o mal está entre nós, começou no céu, mas chegou à terra, alcançou os seres humanos. Nós temos uma batalha, cada um de nós, o nosso coração é um campo de batalha entre Deus e Satanás, entre a força do bem e a força do mal. Qual é o poder? Qual é a nossa única esperança de salvação? Como que podemos vencer este inimigo que tenta nos arrastar com a sua cauda, tenta nos destruir, assim como ele destruiu 1/3 dos anjos? Qual é o segredo da nossa vitória? A resposta da pergunta número 10 está em Romanos, capítulo 6, versículo 23. Irmão Ademir. Muito bem. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Próximo texto. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. A nossa vitória, a nossa esperança de salvação se concentra unicamente na pessoa de Jesus Cristo. Unicamente. Porque se o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus
é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pelo que Cristo fez por nós na cruz. Ali reside a nossa esperança de vitória contra o mal. Porque nós, de nós mesmos, nós não temos condições nenhuma de vencer esse conflito gigantesco. Porque a nossa luta, como vimos no texto anterior, não é contra seres humanos, mas contra Satanás e seus anjos. E nós não temos condições por nós mesmos de vencermos essa batalha. A nossa salvação, a nossa esperança está unicamente no nome do Senhor Jesus. Queridos, chegando então ao final, temos sempre citado um texto inspirado de reflexão no tema que foi abordado. O amado Filho de Deus morreu para que Deus pudesse imputar ao homem a sua própria justiça, e não para que o homem ficasse na liberdade de quebrantar a santa lei de Deus, como Satanás procura fazer crer os homens. Pela fé em Cristo, pode o homem estar de posse do poder do mal, moral, para resistir ao mal. Nós só poderemos resistir à força do mal através desse poder, o poder de Cristo que está à nossa disposição. E eu gostaria de perguntar a você, que nos assiste de casa ou mesmo daqui, reconhece você que existe um inimigo real da humanidade, que tendo se rebelado contra Deus, procura a cada instante levar-nos a desobedecer à vontade divina? Você crê, você sabe que existe esse inimigo, porque ignorá-lo não faz com que ele deixe de existir. O pior cego é aquele que não quer ver. O apóstolo Pedro, no texto citado pelo pastor Michelson, disse que esse inimigo anda ao nosso redor, querendo nos devorar como um leão, não é? A Débora disse, se os nossos olhos fossem abertos, nós veríamos cenas terríveis. Eles existem, mas são seres espirituais que lutam contra a nossa paz e não querem ver a nossa felicidade. Então o que precisamos fazer? Precisamos entregar a direção da nossa vida a Jesus, o nosso único Salvador, pois somente Ele, pelo seu poder, pode vencer o pecado e a morte. Você está disposto nesta noite a entregar mais uma vez o domínio da sua vida ao nosso querido Salvador Jesus Cristo e vencer essa batalha que se trava dia a dia na sua vida, no seu coração, pelo poder que vem dele? Levante a sua mão. Permaneça com ela erguida enquanto faremos a oração final, encerrando o nosso programa, pedindo o poder dele. Pai, a mão que se ergue é uma mão frágil, que não pode vencer um inimigo tão astuto, tão feroz, que fica sempre tentando nos derrubar. Mas esta mesma mão frágil se ergue para pegar a tua, para segurar na tua mão poderosa. Pai, com a fé que existe em nosso coração neste momento, confirmando esta decisão que acabamos de ler, nós queremos te pedir, dá-nos o poder para vencer o mal, para fazermos a tua vontade e não a nossa, Senhor, porque a tua vontade se choca contra o nosso querer debilitado, mas pelo teu poder somos mais que vitoriosos. Conduza, Senhor, a cada um dos alunos, a cada pessoa que está assistindo e aqueles que ainda assistirão a este tema tão importante. Que o Senhor nos dê a vitória sobre o pecado, sobre Lúcifer, sobre o reino das trevas, pelo poder que vem do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, amém e amém.